Dr. Laércio também está investigando um outro caso lá em Sobradinho 2, né? De um pai que teria estuprado a própria filha de 11 anos de idade. Meu Deus, é isso mesmo? Falar com o delegado também sobre esse caso triste, né? Um homem de 34 anos que abusava, não era enteada, não era uma filha adotiva, era filha legítima dele, de acordo com a polícia, né? Filha biológica dele, e ele abusava dessa menina já há 4 anos. Mas nos últimos meses os abusos foram se intensificando. Essa criança fez aí a denúncia para a própria mãe, pediu ajuda para a mãe, que de acordo com a polícia não sabia, não imaginava o que estava acontecendo. E aí é um caso lamentável agora. Delegado, em relação a esse caso, como é que está essa situação? Esse homem, ele já foi preso, a vítima está sendo cuidada, como é que foi? Esse indivíduo já encontra-se preso por determinação da Justiça, que expediu mandado de prisão preventiva. Foi uma investigação rápida da Polícia Civil. O Conselho Tutelar colaborou enormemente com essas apurações. Essa garota teve coragem de relatar os abusos que estava sofrendo para uma amiga da mesma idade, para a família dessa amiga. Em seguida, o Conselho Tutelar entra no caso, aciona a delegacia. Nós rapidamente reunimos um arcabouço de provas muito importantes que foi capaz de convencer a Justiça a decretar a prisão desse indivíduo. A pena para o estupro de vulnerável é uma pena muito alta, um crime hediondo, e aí nós temos um agravante enorme, que é o fato desse indivíduo ter abusado da própria filha de apenas 11 anos. Então esperamos que ele permaneça preso por longo tempo. Como é que ficou a mãe da vítima ao saber? Porque ela sabia que o marido tinha um comportamento agressivo, mas não imaginava que chegava a esse ponto, né? É verdade, esse indivíduo, além de praticar esses abusos repetidos, como você bem falou, vinham ocorrendo há pelo menos 4 anos, ele ainda era um indivíduo muito estúpido com a criança. Estava sempre ali praticando alguma forma de violência física, psicológica, ameaçando para que ela não revelasse esses fatos a ninguém. E isso veio chamando a atenção da mãe, não com o viés de abuso sexual, mas a forma brutal como ele tratava a menina. Quando chegou a revelação dos abusos sexuais, ela ficou surpresa, mas já meio que desconfiava por conta dessa forma grosseira e ameaçadora como ele tratava a menina. Agora, delegado, quando um caso como esse, a vítima precisa passar por exames, precisa, é claro, de um acompanhamento todo para saber que tipo de violência ela sofria. Como é que é esse acompanhamento para uma vítima tão jovem, tão vulnerável? Como é que é feito isso para que, do ponto de vista psicológico, do bem-estar dessa vítima, ela fique bem na medida do possível para passar por todo esse processo? Certo. Do ponto de vista penal, nós estamos diante de um caso que envolve a Lei Maria da Penha. Então ela já recebe as medidas protetivas de urgência, porque nós temos o receio de que esse indivíduo possa ser posto em liberdade e ele não pode voltar para a mesma casa onde vivia, junto com a mãe e junto com a vítima. Essa é uma primeira medida judicial. Essa garota foi submetida a exames clínicos no nosso Instituto Médico Legal e nós sugerimos à família, e novamente contamos com a ajuda do Conselho Tutelar para que encaminhe essa jovem para um acompanhamento psicológico com vistas à sua recuperação, para que o trauma psíquico seja atenuado, quem sabe aí diminuído ao longo do tempo. É claro que essa criança por muito tempo ela vai viver com esse trauma, mas esperamos que a ajuda de profissionais da área possam minimizar esses danos que ela sofreu. Delegado, é sempre importante, diante de um caso como esse, a gente alertar quem está em casa, porque nunca que, eu posso dizer isso julgando a minha família, eu nunca imaginaria que dentro da minha família alguém seria capaz de fazer uma coisa desse tipo. E essa mãe, ela foi surpreendida. Que sinais o adulto deve perceber na criança de que ela pode estar sendo vítima até mesmo de um parente, um membro da família que está dentro de casa ali que deveria proteger? Sim, essa é a maior preocupação da polícia. As famílias que passam o dia inteiro fora trabalhando, pai e mãe, têm pouco contato com os filhos e às vezes são surpreendidos. Então é essencial o contato diário, o diálogo, a proximidade, o contato intimista entre filha e mãe, pai e filho e por aí em diante. A família precisa dialogar muito sobre essas questões de forma muito aberta, muito profissional, muito cuidadosa para não traumatizar a criança, mas precisa falar sobre isso e precisa observar os primeiros sinais que a criança apresente, como por exemplo de depressão, de isolamento,
de pouco contato com determinados membros da família, qualquer sinal que mostre que a criança está arredia ao convívio familiar, isso deve chamar a atenção e deve se procurar profissionais para entender o que está ocorrendo com essa criança.